Por a primeira pergunta, a gente quer saber qual que é o sentimento mais difícil de lidar no dia a dia de trabalho. Olha, eu considero que é um sentimento de impotência, né? Porque a gente está aí lidando com os vários quadros, né? Os vários pacientes, com os diferentes prognósticos, né? Seja aí, né, lá no, muitas vezes no pronto-socorro, na UTI, na clínica médica, em qualquer aí setor, e são muitas situações, né? Então, são situações relacionadas ao próprio quadro, situações familiares, né, situações sociais. E, para mim, esse sentimento, né, que eu tenho o que fazer até certo ponto, né? Agora, muitas vezes, resolver a situação eu não consigo, né? Eu consigo aí fazer o meu papel aí, né, de profissional, de enfermeira, faço o meu melhor até um certo ponto, né? Tem coisas que a gente não consegue solucionar. E muitas vezes estar aí em contato, né, com esses quadros, com as expectativas do paciente, da família, né? Então, isso gera aí um sentimento difícil de lidar, que é um sentimento aí de impotência. Mas, é difícil de lidar, mas a gente aprende no decorrer aí do tempo, né, a entender, a aceitar as situações, né, a aceitar as nossas limitações, as limitações do outro, mas, sem dúvida, é um sentimento que eu considero aí um dos mais difíceis aí de lidar no dia a dia, assim, de trabalho. Entendi. A segunda é como que foi o seu primeiro contato com o paciente que veio a óbito, né? Como lidar com a situação no Então, momento? inclusive, eu lembro direitinho, né? Isso ficou muito nítido para mim na minha memória, né? Eu trabalhava num hospital oncológico, né? Que foi o meu primeiro emprego, foi num hospital de oncologia. E aí eu fui trabalhar num setor que era tipo uma semi-intensiva, né? E muitos, né, dos pacientes que ficavam, né, na semi-intensiva eram sim pacientes em cuidados paliativos, né, em cuidados aí terminais, né? Mas que eles estavam instáveis, aí ficavam lá conosco na semi. E o primeiro óbito que eu tive contato, eu lembro nitidamente, né, foi uma paciente chamada Rosa, né? Ela tinha aí um diagnóstico de câncer de mama e teve uma metástase para o cérebro. E ela lutou assim até o fim, né? Porque até um dia antes aí de ela ter entrado num quadro mais grave, ela quis fazer aí a quimioterapia, né? Ela fez. E assim, ela meio que sabia, né, que ia ter esse desfecho, né? Tanto que na semi, né, intensiva, ficou um dia aí aberto de visitas para ela, né? Vieram, né, os vários parentes, né, os familiares, né? E ela, assim, já estava com um discurso de que ela sabia, né, que né, o desfecho seria aí a morte, né? E eu não me conformava, né? Porque eu fiquei assim bastante inconformada, porque eu pensava assim, né? Como, né? Se a gente tem tantos recursos hoje, né? De terapêuticos, né? Tantos procedimentos, como que o dela, que ela era jovem, ela tinha aí por volta de 40 anos, como que ela não vai conseguir, né? Como que ela aceita desse jeito, né?
E aí, no dia seguinte, no meu plantão, né, que eu trabalhava à tarde, ela teve, né, uma piora expressiva aí do quadro, aí ela faleceu. E foi muito difícil, né? Por ela e por outros pacientes, eu ia sempre para casa chorando, né? Durante meses que eu trabalhei naquele setor, eu ia chorando todo dia, né? Porque o óbito era bastante presente, né? Naquela especialidade, naquele setor. E aí eu chorava demais, sentia demais, né? Então foi muito difícil. Nesse dia, né, que foi o primeiro óbito, assim, que eu tive um contato, assim, que eu vi toda a história, né, que eu acompanhei. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe: olha, mãe, esse negócio de enfermagem, né, de trabalhar aí em hospital, não é para mim, não. Né? Eu vou começar a procurar outras coisas, porque eu não quero mais. Né? Esse foi o primeiro óbito. Eu já tinha tido contato com alguns, assim, no estágio, mas eu não tive esse envolvimento, né, como eu tive com essa primeira paciente, porque eu acompanhei, né, todo o processo. Mas é um aprendizado, né? Não que hoje, né, eu não sinta, né? Mesmo se eu voltar aí a ativa, né, para trabalhar, eu não vá sentir. Eu acho que o sentimento é sempre dolorido, né? A gente sempre sente, né? Não deixa de sentir, mas a gente aprende a lidar, né? Aprende a lidar com esse sentimento, né? A entender aí que a morte, ela faz parte aí da vida, né? É um ciclo aí que se fecha, né? E faz parte, né? Então eu continuo sentindo até, né, todos os anos que eu trabalhei, o sentimento sempre foi o mesmo, né? O que mudou foi a maneira como eu lidava, né? A maneira como eu lido, né, com esse sentimento hoje. E eu acho, é uma opinião particular, né, que a gente tem que sentir mesmo, né? Não é porque a gente trabalha nessa área que a gente vai ficar insensível, né? Que a gente vai ficar indolor, né? A gente não vai sentir mais, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que enfermagem é, como a Wanda Horta dizia, né? É gente cuidando de gente. Nós continuamos sendo seres humanos, né? Com todos aí os nossos sentimentos, então eles vão continuar aí aflorando. O que a gente tem que desenvolver e o que eu aprendi a desenvolver é como lidar, né? Como trabalhar esse sentimento, né? De não ficar assim pensando em desistir da profissão que eu amo tanto por conta desses fatos, né? Que fazem parte, né? Talvez muito assim no curso, né? A gente prepara muito, né? Os alunos para a vida, né? Para investir aí até o fim, né? E talvez a gente converse pouco sobre a morte, né? Por isso que essa pergunta é muito pertinente, né? Acho que a gente tem que conversar, tem que trocar, né, ideias, porque realmente é um assunto que mexe com a gente, né? E vai mexer sempre. O que a gente tem que fazer é lidar aí de uma maneira melhor, né? Para a vida aí profissional e pessoal também, né? E, professora, como que a gente faz assim para dar um suporte para a família de um paciente crítico, né? Como lidar com a família que está naquela situação ali difícil, né? Com um familiar internado, crítico, entubado. Como que a gente faz para lidar com a família? Isso. Esse, sem dúvida, é também um desafio, né? Porque enfermagem, a gente não trabalha sozinho.
A gente acha, né, que a gente só cuida do paciente, não, a gente lida com todos os outros profissionais, né, ao mesmo tempo, né, porque a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar e lida com a família, né, então a gente não pode dissociar, né, o paciente dos seus entes queridos, do seu contexto familiar, do seu contexto social, né? Acho que toda vez que a gente pensa, né, em separar o paciente desse lado, né, da vida dele, acho que são só prejuízos, né? Porque a gente cuida do paciente inteiro, né? A gente cuida dele como um todo, né? Tanto aí a parte física, a parte mental, a parte social, a parte familiar, a parte espiritual. Ele é um todo para nós, né? Então, a família, ela faz parte desse processo, né? E como que a gente lida, né? A gente tem que estar disponível, né? Eu acho que a gente tem que aí estar presente, né, se mostrar aí disponível, né, para as dúvidas, para ouvir, né, muitas vezes o que é preciso, as pessoas precisam é ouvir, né, é que sejam ouvidas aí as suas angústias, né, os seus medos, os seus inconformismos, né, toda essa atmosfera, né, que é muito difícil da família lidar, né, estando lá com um ente querido, né, numa situação aí grave, né, às vezes com um prognóstico ruim, né, um prognóstico que não vai sair daquela situação. Então, acho que a gente tem que estar lá, né. Eu já trabalhei em UTI, né, muito tempo, e UTI geralmente tem os horários de visita, né? E sempre reparei, até agi assim algumas vezes, que quando era o horário de visita, todo mundo saía, né? O pessoal da enfermagem, né? O pessoal aí médico, né? O fisioterapeuta, todo mundo sumia, né? Por um lado, eu entendo, né, que é para deixar aí a visita mais à vontade, mas eu não acho que a gente tem que sumir, a gente tem que estar lá, né? É claro, respeitando a privacidade da família, mas a gente tem que se mostrar lá presente, né? Porque se eles tiverem aí dúvidas, quiserem fazer colocações, a gente está lá, né? Muitas vezes nós somos, principalmente da enfermagem, né, que a gente está na tão falada hoje em dia, né, linha de frente, né, é a gente que está lá a postos, né, é a gente que sabe aí, né, dos detalhes aí, né, do cuidado. Então, é claro que esse lidar, né, com a família acaba sendo mais um processo, né, para a gente da enfermagem, né, que a gente já lida com a equipe multidisciplinar, já lida com o paciente, vai lidar também com a família, mas a gente tem que compreender que faz parte, né, ela está dentro aí do contexto, a gente não pode dissociar o paciente dos seus entes, né, queridos, os seus entes aí, os seus parentes, né, a gente tem que caminhar junto, e eu acho que a gente tem aí que se mostrar presentes, né, disponíveis. Para mim, essa é a melhor maneira aí de lidar, né, estar aí para escutar, né, as dúvidas, as angústias, né, tá aí para orientar, né, para ser esse suporte, né? Então, de fato, aí é mais um, vamos dizer assim, entre aspas, um personagem, né, da assistência que a gente tem aí que lidar, trabalhar junto, né? E é bastante importante, né? Muitas vezes esse feedback, né, esse retorno da família para nós é muito importante, né?
Muitas vezes é o paciente que vai melhorar, que vai ter alta, né? Ele vai ficar bem, e é essa família que vai ser o suporte para ele em casa, né? Então, a gente tem que lidar com essa variável, né, que é a família, de uma forma aí enriquecedora, né? Então, aprender aí a lidar, a incluir aí dentro de todos os contextos aí do cuidado. Professora, e o que te motivava a trabalhar na UTI? Porque a gente vê que não é fácil, né? Como você disse, outros enfermeiros saíam, os médicos saíam, mas o que te motivava, mesmo com todas essas situações adversas, o que te motivava a continuar trabalhando na UTI? Então, acho que com todas essas situações que você citou, né, com todas as vezes que eu já fui para casa chorando, né, pós-plantão, eu acho que o que motivava é a possibilidade aí de fazer algo por alguém, né? Eu sempre soube que todos os profissionais, né, mas em particular aí a enfermagem, que lida muito próximo, né, é aí uma oportunidade que a gente tem aí de fazer algo, né, fazer a diferença, né? Então, passei sim por momentos aí difíceis, né? Pensei muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, mas eu pensei muitas vezes em desistir, né? Principalmente da UTI. Né? Ah, não, vou trabalhar com outra coisa, né? Em outra área, né? Enfermagem tem muito campo, né, para se trabalhar, mas hoje, né, olhando para trás, eu acho que não podia ter um lugar melhor, né? Eu acho que a escolha que eu fiz foi acertada. Se eu voltasse no tempo, eu queria também viver aí os mais de 10 anos que eu trabalhei em UTI de novo, né? Porque o que motivava é isso, né? Você aí fazer a diferença na assistência, né? No cuidado, né? Porque assim, é uma sensação que você tem assim, nossa, eu fiz o melhor, né? Mesmo que talvez o paciente, né, como a gente falou na outra questão, ele não sobreviva, mas eu fiz a minha parte, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá na teoria, né, todos lá os conceitos, né, de anatomia, fisiologia, farmaco, semiologia, eu estou aplicando aqui, né, e eu consigo aí fazer a diferença. Então, não é nada mais gostoso também, né, uma sensação deliciosa de você acabar seu plantão, né, você passar o plantão com essa sensação, nossa, eu fiz legal, né? Foi bom, né? Eu fiz aí tudo que tinha que ser feito, né? Independente aí do desfecho, eu consegui aplicar, né, os meus conhecimentos em prol de alguma coisa, né? O que eu sabia não era só para mim, né? Eu conseguia aplicar, eu conseguia lá fazer o curativo, né? Eu conseguia lá fazer o procedimento, né? Eu conseguia lá fazer a higiene, né, para que desse conforto, né? Eu poderia observar lá a evolução, né? Então, e é uma sensação assim muito boa, né? Então, isso que me motivava, né? Acho que os momentos difíceis existiram, sempre vão existir, né? Acho que lidar com pessoas, com sentimentos, com família, com outros profissionais, né? Lidar com pessoas sempre vai trazer conflitos, sempre vai trazer dificuldades. Mas a motivação aí, né, de estar lá fazendo, lidando, praticando o que se aprende, fazendo o melhor, é uma sensação muito, muito boa, né? É aquele final de plantão que você vai para casa cansado, sim, né? Cansado do plantão, mas satisfeito, né? Que é aquilo que você escolheu e você está fazendo e
aquilo lá que você quis sempre e está sendo muito bom, né? Acho que é isso que me prendeu, né, todo esse tempo. É muito bom. Liga o microfone, Rose. Além de todo esse teu relato que serve mesmo de incentivo, né, para todo mundo que está começando, que conselho você daria para os estudantes de enfermagem seguir essa área, se especializar nessa área de UTI, né? Seja ela neonatal, pediátrica, né, cardiológica, enfim, tem uma infinidade, né, de especialidade de UTI. O que você diria para esses estudantes? Olha, eu diria que para trabalhar em UTI, né, você precisa ter um suporte, uma base bem fundamentada de conhecimento. Né? Eu acho que todas as áreas da enfermagem são assim, mas em particular as terapias, né, intensivas lidam muito, né, com equipamentos, muito com medicamentos, né? Existe aí uma tecnologia paralela, né, no suporte aí aos pacientes críticos, né, aos pacientes graves. E você tem que ter aí um raciocínio rápido, né? Você tem aí que lidar com muitas situações adversas, né? Porque se o paciente ele foi para a UTI é porque ele precisa de um suporte diferenciado, né? Se ele não precisasse, ele continuaria lá na unidade de internação, né? Se ele foi para lá é porque ele precisa. Então, primeira dica é aí conhecimento, né? Então, estudar, né? Tem que estudar bastante, né? O conhecimento ele traz de presente para a gente a segurança, né? Então a segurança nas tomadas de decisão, né? A segurança aí de você escolher um procedimento e não outro, a segurança de você executar um procedimento, né? De uma maneira aí eficaz, efetiva. Então, acho que em primeiro lugar é estudar, né? Conhecimento ninguém tira da gente, né? É algo que fica, né, conosco para a gente aplicar, para a gente fazer a diferença. Então, essa aí é a primeira dica, né? É estudar, né? Aconselho, né, quem vai aí de fato optar, né, por essa área, fazer pós-graduação, né, porque é uma outra visão, né, quando a gente estuda até paciente crítico, né, vocês vão ter aí disciplinas que abordam, né, as terapias intensivas na graduação, né, vocês vão sair daí da faculdade com um conhecimento. Só que é muito diferente quando você vai para um conhecimento específico, né? Quando você se especializa, né? Então, sem dúvida, é uma área aí que precisa, né, da especialização, né? Então, essa é a minha dica. Eu também tenho uma outra dica para quem é estudante, para sempre aí refletir para a gente nunca perder de vista o humano, né? Porque muitas vezes, né, a gente fica com uma visão inicial aí, né? Principalmente quem é mais recém-formado, assim, sabe? Eu tinha essa visão. Ah, o paciente está na UTI, ele está entubado, está com lá as drogas vasoativas, ventilação mecânica, e é só isso que eu tenho que lidar. É também, né? Mas nunca esquecer, né? Que aquele paciente que está lá, né? Ele é humano, ele tem lá os seus sentimentos, ele tem lá os seus medos, as suas angústias, as suas expectativas. Ele pode agora estar num momento de inconsciência, né? Pela gravidade do caso, mas ele está lá inteiro. E a gente, como eu comentei antes, a gente tem que cuidar do paciente inteiro, né? Ele é aí o corpo, ele é a parte psíquica,
ele é a parte, né, que se relaciona com as pessoas, com a família, até a parte espiritual. Então, a segunda dica, no caso de UTI, é para a gente nunca perder isso de vista, né? Porque às vezes é muito fácil, né? A gente ficar muito no equipamento, muito no medicamento, né? Muito aí nessas coisas muito técnicas e esquecer aí essa parte humana, né? E o primeiro motivo que a gente tem que estar lá é pela parte humana, né? Então é isso. Exatamente. Não Então ficar muito no mecânico, né, Cecília? exatamente. A gente tem que, sim, lidar com tudo isso, né? Com todas essas tecnologias, essas máquinas, né? É importante, mas nunca ficar aí que nem um robô, né? Uma assistência robotizada. A gente sempre tem que fugir disso. Não esquecer do ser humano que está ali, né? Poderia ser alguém nosso. Exato. Né? Ou a gente mesmo, né? Ou a gente mesmo, exatamente. A gente mesmo. Ainda muito se falando disso, né? Sobre tudo isso que você está falando, que faz parte, claro, é essencial para a gente ser um bom profissional, principalmente dentro de uma UTI, né? Mas muito se fala ainda do uso da inteligência emocional no trabalho. Você pode explicar um pouquinho isso para a gente? E aonde a gente vai pôr isso em prática, né? Para que a gente possa melhorar, né, o nosso desempenho e atingir os nossos objetivos, né? Aí dentro da UTI e da área da saúde, como você falou, que é ampla, né? Explica para a gente melhor sobre isso, Cecília. Então, inteligência emocional acho que é fundamental, né? Eu acho que para todo profissional da saúde, e é justamente como a gente lida, né, com as emoções, com os conflitos, né, que vão aparecer sempre, com as frustrações, ou até mesmo com o sucesso, né? Então, é a gente usar, né, todas essas estratégias, né, para lidar aí de uma maneira equilibrada, uma maneira saudável aí com todo tipo de emoção, né? Como a gente lida aí com o humano, a gente está lidando com sentimentos, com emoções o tempo inteiro, né? Seja em relação aos profissionais da equipe, seja em relação à família, né? Como a gente comentou. Então, a inteligência emocional, ela serve aí para a gente usar estratégias para aprender a lidar, né, com todas essas situações. Para isso, acho que em primeiro lugar a gente tem que se conhecer, né? A gente tem aí que ter aí os nossos momentos de olhar para dentro, né? Olhar para dentro da gente, a gente entender as nossas reações, aceitar os nossos sentimentos, né? Se você está triste, se você está feliz, se você está revoltado, se você está angustiado. Nós somos humanos, a gente tem tudo isso, né? Agora, o que nos faz aí melhor é como a gente lida, né? Como a gente aceita esses sentimentos, a gente consegue manipular isso no dia a dia, né? Não dá para a gente aí ficar insatisfeito com uma situação e começar a tratar mal todo mundo, a ficar agressivo com todo mundo, né? A jogar a nossa agressividade em cima dos outros, né? Não dá para a gente se sentir aí triste e ficar frágil no ponto que a gente não consegue trabalhar, né? A gente se fragilizar aí a um ponto que não consegue mais aí realizar as coisas, os procedimentos, as nossas atribuições, né? Então, acho que passa muito por a gente se conhecer, a gente aceitar a gente, nós mesmos, né? E a Conhecer gente... os nossos limites, né, Cecília? Exatamente, a gente conhecer nossos limites, a gente aprender a se controlar, né? A gente precisa controlar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções,
Então, é agir como o próprio nome diz, né? Com inteligência, né? É usar aí tudo que a gente aprende na vida, né? Eu acho que isso tem também uma maturidade, uma experiência de vida mesmo, mas que a gente aprende aí a lidar, né? E é fundamental. E eu acho que é muito válido, o que eu já fiz também algumas vezes, é procurar um profissional para isso, né? Quantas vezes nos hospitais que eu trabalhei que tinha disponível, né, o serviço de psicologia, por exemplo, eu fui buscar, né, para justamente me ajudar a lidar, né, a enxergar e a lidar com as situações. Eu não acho que é nenhum demérito, né, muitas vezes a gente é profissional, mas a gente buscar ajuda com outros profissionais, né? Isso abre os nossos horizontes, ajuda a gente a enxergar, né? Uhum. E a gente lidar aí, né, com essa inteligência emocional mesmo, que a gente desenvolve. Até porque antes de ser profissional somos humanos, né? Temos nossos Exatamente. limites, nossos defeitos, né? Exatamente. E a gente tem que aceitar isso. Nós não somos robôs, né? Que a gente vai lá para assistência, uma assistência robotizada, né? Não é isso, né? A gente é humano, lidando com o humano, né? E a gente tem que fazer isso de uma forma aí equilibrada. A gente vai buscar esse ponto de equilíbrio, né? Acho que isso vale Exatamente. para todas as áreas, né? Não só a área da saúde, né? Todas as áreas, mas na área da saúde isso é bem aí pertinente. Exatamente. Como estou assim, iniciando na área, né? Eu vejo algumas situações que eu tenho medo, na verdade, assim, tipo, dos colegas agirem com uma naturalidade tão grande em lidar com a morte, né? E aquela pessoa tá ali sem vida, simplesmente é uma coisa, não é uma pessoa, né? Não é alguém que chegou a perder a vida há alguns segundos. Me assusta isso. Não sei se é um defeito meu ou se é uma qualidade deles, né? E isso, assim, eu até penso realmente em procurar uma ajuda nesse sentido, Uhum. para saber lidar e ver até onde é o limite, né? De tudo isso. Porque às vezes a gente acha assim que posso até estar errada ou não, mas a gente acha assim de uma frieza que eu falo, nossa, será que eu vou ficar assim? Será que isso é normal? Será que isso é bom, né? Enfim. Mas olha, para mim, né, a minha palavra, achei muito rica a sua entrevista com a gente, de aprendizado. Você é uma professora ímpar, sem dúvida, tá? Com certeza, eu e as meninas e todo mundo que passa aí pela sua vida vai te levar assim como exemplo. Sem dúvida, tá? Isso é sem dúvida mesmo. E espero que a gente termine aí nossos semestres com você presente, né? Porque para a gente é um aprendizado sem igual, tá bom? Obrigada mesmo, disponibilizar teu tempo, teu conhecimento, tá? E espero que todo mundo goste do nosso tempo aí com você, tá Eu bom? que agradeço, eu fiquei muito feliz que vocês me chamaram. Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, lógico que eu participo, né? É uma honra aí, espero contribuir, espero sucesso aí no trabalho, né? Nessa apresentação, mas também em todo o curso. Gostaria muito de continuar aí em contato com vocês, né? Nas disciplinas aí até o final. Eu quero ver vocês lá. Vai ser um dia muito feliz vocês lá pegando o canudo, né? Vai ser um orgulho muito grande. Eu que agradeço. Obrigada, Cecília. Obrigada mesmo. Obrigada, professora. Pode encerrar a gravação. Certo.